Tu não tá atrasada, não, tá tranquilo. Ela falou, me dá 2 minutinhos pra mim me arrumar. Eu falei, tô, sem problema nenhum. Eu estava carregando lá na outra tomada, agora eu virei para cá, mas o carregador não bate ali na tomada, mas não tem problema, não. Então Eu tá acho que vai bom. Eu dar. vou botar aqui no mudo para o barulho não atrapalhar, tá? No Não, laboratório. Qualquer coisa eu falo, tá, meninas? tá Vocês bom. estão bem, meninas? Bem, graças a Deus. Então tá A bom. parte que eu mais gosto, porque eu Oi, amo, Fabrício. eu Bom amo dia. o apocalipse. As pessoas têm muito medo do apocalipse, né? Eu não tenho, não. Tu não tem medo, não? Eu não, meu filho. Jesus pode me carregar a hora que ele quiser, não tô nem aí. E aí, Fabrícia, tá tudo bem? Foi bem final de semana? Tudo bem, graças Eu a tô Deus. aqui com a minha cara inchada. Gente, eu tô com muita olheira, por causa de rinite também, né? Sinusite você fica muito, e aí eu já respiradora bucal, né? Aí aqui, olha isso aqui, meu pai do céu, tô precisando de como é que se fala? Um lift, um negócio assim daqueles. Tá precisando fazer uma bolsa de água quente para soltar a secreção e desinchar. A Pri com os conselhos. Isso, Pri, pode falar mais. A Pri é ótima. É Ó, hoje eu porque já lavei o nariz, tá? é, Mas se eu começar a espirrar, é só começar a falar, começa a espirrar. é porque a secreção nessa época, às vezes, quando esquenta ou você toma muito vento gelado seco, aí ela começa a secar aí dentro, aí ela vai ficando aqui. Ela fica aqui todinha, ó. É, Essa parte aqui todinha ela fica. E aí você tem que fazer alguma coisa para soltar essa secreção. O ideal, o correto mesmo, é fazer uma nebulização. Mas se tu não tiver é. o aparelho, tu Eu coloca uma tenho. bolsa, faz compressa de água quente aqui em cima, que aí a secreção vai derretendo e aí você vai soltar isso aí, que é uma beleza. Ai, que legal, ótimo conselho. Eu tenho um aparelho nebulizador, que eu É, tinha uma época que eu tinha que fazer muito, minha filha, uma fase também, né? Então a gente tem, mas eu acho assim que ele tá meio fraquinho, e tem hora que eu acho um saco ficar pegando aquilo, né? E tal. Agora, esse negócio da bolsa de água quente é interessante. E eu tinha um tempo atrás que eu fui no otorrino, e ele falou realmente isso aqui meu estava todo tomado, assim, e eu tenho pólipos, né? Nasais, que ele fala que é um monte de como se fosse um monte de nódulozinho, né? Pode mesmo aqui. Então, essa região minha é muito tomada. Aí ele falou, desvio de septo, meu nariz é todo. ah, não, desvio de septo, 99% das pessoas têm. Isso aí todo médico vai falar para qualquer pessoa. É. Porque a Aí gente ele falou não que o nariz tem não é muito bom, não. não, mas o desvio de septo praticamente todo mundo tem porque na verdade um lado não é igual ao outro, então acaba É. realmente Tem fazendo mais, desvio. Só que tem pessoas que têm um excesso, aí o desvio é é, muito grande. é muito grande. Mas o Bom dia, desvio é Fernanda, tudo normal, todo bem? mundo tem. É. Meninas, vamos começar lá. Ah, eu quero saber se vocês fizeram o dever de casa. Eu gosto, eu vou ser muito sincera, eu sou apaixonada, porque eu adoro Daniel, né, as profecias de Daniel e adoro Apocalipse, né? Porque quando você lê Daniel, você fica desesperado. Você fala: "Pronto, agora eu vou para o inferno", e tudo mais, né, porque Daniel ele é, tipo assim, tomou, levou, né, ele não tem meio termo com ele não. E aí Não, e Apocalipse, quando o assim, João vem falando, ele vem explicando, né, ele vem falando: "Não, gente, olha só, primeiro vão ter sinais, primeiro vai ter isso, primeiro a Babilônia vai ser reconstruída e Deus vai dar". E ali eu entendi assim, se eu tiver errada, você até me corrige. E Deus vai dar uma chance até o último minuto, porque Cristo, na verdade, pelo que eu entendi de Apocalipse, Cristo ele só vai voltar no último momento. Quando ele voltar, ele vai voltar para acabar com tudo. Então, tipo assim, ainda vão ter muitas coisas, muitas chances de você se redimir, de você revelar que você aceitar que Cristo é seu único e Salvador. Vai ter muitas oportunidades. Deus vai dar muitas oportunidades para nós realmente se redimir, né. E que só vai mesmo, filho, quem bater o pé até o último minuto e falar: "Não, não acredito nesse Deus, não acredito nesse Cristo". Bom, isso foi o que eu entendi, tá. Primeiro eu li Daniel, fiquei desesperada.
Aí depois eu li Apocalipse e fui me acalmando mais, que aí eu fui entendendo, que aí eu perturbei na época, eu estava estudando a Bíblia e eu perturbei a Alessandra. Eu falei, Alessandra, me ajuda aqui. Aí ela falou assim, não, eu gosto de Apocalipse. Aí eu falei assim, então tá, então me ajuda aqui. Eu perturbei ela com um monte de perguntas. Eu sei que teve uma hora que ela falou assim pro pastor Hélio assim, misericórdia, essa garota não para. Aí eu, aí eu falei assim, mas eu Muito só quero bom. entender isso aqui, ó. E é assim, eu tirei muitas dúvidas, assisti muitos vídeos. É claro, não de vídeo de qualquer um, né? Sobre indicação do pastor Hélio, sobre indicação da Alessandra, o Rodrigo Silva, tem várias outras, tem a Patrícia também, que de vez em quando eu assisto, que ela explica muito bem a Bíblia também, né? Apesar da maioria que eu assisto, eles são adventistas, né? Mas assim, né? Nada contra, se eles entendem mais da Bíblia, vamos lá, né? A gente, assim, é bom a gente entender mesmo, né? A gente precisa tomar cuidado só para não acabar se tomando mais uma confusão, né? Assim, de informações, mas é bom demais, né? E é muito bom a gente estar ouvindo quem você sabe que tem autoridade, que conhece, que tem conhecimento, é bom a gente estar ouvindo. Vamos orar, então, para a gente começar? Vamos orar? Quer orar, Pri? Para a gente Então, eu começar? vou deixar tu orar hoje, que eu tô em jejum ainda, menina. Aí tu já viu, né? Vamos orar, então. Pai, obrigada, Senhor, por mais uma manhã, mais um dia na tua presença, Senhor, e mais um dia que nós podemos nos expor a ti, a tua palavra, Senhor. Obrigada, porque o Senhor é que tem interesse em nos ensinar, muito mais do que nós temos interesse em aprender, o Senhor tem interesse em nos ensinar. Deus, muito obrigada por isso, que o teu Espírito Santo traga luz, Senhor, sobre a tua palavra aqui, sobre nós, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos, Senhor, que a gente possa ter entendimento daquilo que o Senhor quer nos dizer nesse dia, qual é a mensagem que o Senhor tem para o nosso coração, qual o preparo que o Senhor tem para nós, Senhor. Ilumina os nossos olhos, os nossos corações, Senhor. Deus, e nos ajude, Senhor, a andar de acordo com a tua vontade. Muito obrigada, Senhor, por cada uma que está aqui conosco. Muito obrigada por cada uma que vai poder acessar esse devocional mais tarde. Deus, que o Senhor abençoe o seu dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. A gente como é que foi o dever de casa? A gente ficou de ler a partir do 15 até o Até o 28. 28, né? E vamos comentar aqui um pouquinho, né, sobre esses versículos, então. Vamos ler? A gente, né, vamos ler aqui. Oi, Né? Bia, bom dia. Bom dia. Vamos ler. Quer ler, Pri? Ou quer que Eu eu leio, leia? não leio sim. O sermão pode? Bom dia, pode. A partir, então, meninas, então, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 15 até o 28. Na verdade, isso seria a nossa lição de casa, É. mas a gente vai ler para comentar, é importante, né? Vamos lá. O sermão continua a grande tribulação. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma de sua casa. E quem estiver no campo, não volte para buscar as tuas vestes. Mas ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali ou aqui, não lhe dê crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão tão grandes sinais de prodígios que possível fora e enganariam até os escolhidos. Eis que vos lo tenho dito.
Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acredite, porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do homem. Pois onde estiver o cadáver, ali ajuntarão as águias. Aí acaba o 28. 28, né? Meninas, vamos comentar um pouquinho até aqui. Nós lemos, foi na sexta-feira, né, que a gente falou sobre esse capítulo 24 aqui, o princípio das dores, as diversas coisas, né, as guerras, os rumores de guerras, as pestes, as doenças, né, que isso tudo seria o princípio dessas dores, né, o anúncio de que o fim está próximo, né, e que a gente está vivendo esse tempo, né, a gente falou sobre isso e assim, quem somos nós para dizer, para falar que nós já estamos no início da grande tribulação ou não, se a igreja vai passar ou não? Existe muita controvérsia, né? Assim, muita linhas de pensamento, né, de alguns pastores que acham que a gente vai passar pela grande tribulação, outros que a gente vai passar só até a metade, que a gente vai ser livre no meio. Tem alguns que pregam que não, né, que nós não vamos entrar. E Jesus veio falando aqui, no início aqui, falou só sobre o princípio das dores. Oi, Joelma, bom dia. Ele não falou sobre... Jesus não foi claro se a gente ia iniciar ou não, passar ou não. Ele foi dando orientações aqui sobre esse princípio das dores, né? E, assim, umas coisas que a gente pode observar, né? Por exemplo, quando Jesus, lá quando a gente leu no capítulo 24, do 13 ao 14, né? O que Jesus fala finalizando ali? Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Né? Já é assim, uma indicação de Jesus, aquele que perseverar até o fim. E agora que a gente leu, né, que a Pri leu a partir do 15 aqui, o final fala assim, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Quer dizer, falando também sobre um acontecimento assim iminente que vai acontecer, mas assim que isso vai ser mostrado, que isso não vai ficar escondido. Onde estiver o cadáver, os abutres vão aparecer. Então, assim, a gente precisa ficar preparado e, assim, não se preocupar que todo mundo vai saber, todo mundo vai ver, né? E, gente, assim, Jesus vem falando isso aqui para preparar os discípulos, preparar os apóstolos, e isso é o que ele quer falar para nós, sabe? Sobre preparo, sobre esse preparo, né? Uma coisinha que eu queria dizer para nós, assim, né? Vamos dizer assim, um cronograma que, né, que os estudiosos fazem mais ou menos sobre essa questão do final dos tempos, é assim, que haverão dois acontecimentos, eu falei sobre isso, né? Acho que na sexta-feira, dois acontecimentos, assim, um é o arrebatamento da igreja e um é a segunda vinda do Senhor, né? O arrebatamento da igreja, o que a Bíblia diz lá em Tessalonicenses? Que nós iremos e nos encontraremos com o Senhor nos ares, né? Que o Senhor, que haverá a trombeta vai soar, né? Irá ser tocada, e nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. Que até o que Paulo fala, deixa eu ver se a gente abre lá, gente. Vamos com a palavra, né? É importante a gente sempre assim, ler o que está registrado na palavra, para que a gente não fale aquilo que é nosso, né? E já é uma indicação, assim, né? 1 Tessalonicenses, capítulo... Isso é no capítulo 1 ou no capítulo 4? Não, capítulo 4. 1 Tessalonicenses. O que ele fala, olha... Isso, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, eu vou ler aqui para vocês. Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor.
Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. É isso que diz aqui a palavra do Senhor, que vai tocar a trombeta, que o Senhor virá, mas aqui não fala que os pés do Senhor vão tocar a terra. Fala que nós seremos arrebatados ao encontro dele nos ares, né? Então, assim, o que os estudiosos nos dizem aqui? Que haverá esse tempo de princípio de dores, esse tempo, né, terrível. A gente acredita que vai começar essa grande tribulação, mas no início dessa grande tribulação, mais ou menos já até o meio, que a igreja vai ser arrebatada ao encontro do Senhor nos ares. E depois, aí haverá grande tribulação intensa mesmo, aquele período difícil que a Bíblia aqui descreve, que dias assim que nunca houve na face da terra. E depois desse grande período, com o anticristo, com o engano de todas as coisas, é que o Senhor vai voltar novamente com a igreja para reinar, porque assim a Bíblia fala sobre esse milênio, esse tempo aí de 1000 anos, né? É que para a gente não é contado como nos nossos dias aqui, né? Mas a Bíblia fala desse tempo aí de 1000 anos que a igreja volta para reinar com Cristo sobre a terra. E depois disso é que virá o fim, depois que o Senhor tiver encerrado Satanás, a besta, e todas as suas bestas, né, no lago de fogo do inferno, é que virá o fim mesmo de todas as coisas, né? Então a gente tem assim uma ideia, uma linha mais ou menos de que pode haver o início de grande tribulação, o arrebatamento da igreja, depois um reino milenar de Cristo e depois a volta triunfal dele total, né? Esse reino milenar, a igreja reinando com Cristo e no final de tudo, quando ele encerra todas as coisas. Então, é mais ou menos uma linha de pensamento, né, que a gente tem aí. E aí, gente, o que me pega aqui, né, que eu queria trazer para a gente hoje, né? Porque aqui são tantas coisas que o Senhor vai falando, né? Ele fala: os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar da casa alguma coisa, quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa, né? O Senhor começa a falar sobre isso aí nesses versículos. Quer dizer, quem estiver num lugar, quem estiver na Judéia, fuja para o monte, vai para um lugar de refúgio. Quem estiver sobre o eirado, não vai lá para pegar as suas coisas, né? Não desça em casa para tirar alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. O que o Senhor está falando aqui sobre esse desprendimento nosso? Sobre um desprendimento que a gente precisa estar preparado, né? A gente não tem que ficar apegado às coisas aqui desse mundo, apegado àquilo que a gente está olhando, que a gente está vendo, ou que a gente tem, que a gente possui. O Senhor está falando aqui com a gente sobre desprendimento. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. O Senhor vem falar sobre esse preparo e sobre a gente abrir mão, largar para trás as coisas que nos prendiam nesse mundo. Às vezes a gente fica muito preocupado em saber o dia, saber a hora, e assim o Senhor fala claramente que esse dia, essa hora, somente Deus. Não está dado a nenhum homem, nem Jesus, quando esteve aqui na Terra, anunciou aos seus discípulos, aos seus apóstolos, aos íntimos, qual dia, qual ano, qual geração exatamente queria passar por isso. E assim, nós iríamos saber através do Espírito Santo que habita em nós, que nos comunicaria todas essas coisas. E a gente, assim, com o entendimento, de acordo com o que a gente lendo a palavra aqui, a gente vai tendo entendimento, a gente vai tendo esclarecimento e percebendo que as coisas estão acontecendo, né? Mas, assim, para a gente não ficar apegado a isso, apegado à letra, apegado às coisas registradas, como se isso fosse esclarecer, trazer uma visão clara. O Senhor quer que a gente esteja preparado no nosso espírito, no nosso coração. Quando Ele voltar, nós teremos. Se nós somos do Senhor, se nós temos o Espírito Santo, nós vamos saber. Às vezes a gente fica preocupado demais em especular, né, as datas, especular aqui na letra, no papel, né, naquilo que a gente pode ter, porque a gente está pegado a algum material. Então a gente precisa de algo palpável, né? Precisa de um livro que fale, a gente precisa de um vídeo que a gente possa ver, a gente precisa de alguém que a gente possa tocar, que possa nos falar. Mas o Senhor fala que esse dia só o Senhor
É só o Senhor Deus, só o Deus Todo-Poderoso, soberano sobre todas as coisas, é que tem o poder, né, de dizer, de falar. Então, assim, não é revelado aos homens. Então, a gente não pode viver a nossa vida preso a isso, né? E é o que ele fala aqui, a gente não ficar, quem estiver no campo, não volte atrás, não fique preocupado tentando tatear as coisas, tentando ter coisas palpáveis. Não, assim, obedeça a voz do Senhor e a voz do Espírito Santo que estiver no seu coração, né? E aí ele começa falando assim, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. O que o Senhor vem tentando falar aqui, né? O que eu percebo que o Senhor vem tentando falar aqui, né? É para a gente não estar embaraçado. Você imagina que quem tiver grávido, se grávida, né? E o grávido, não sei, querido, gente. Mas quem tiver grávida, quem tiver com uma condição mais vulnerável, ou tiver um filho pequeno aqui, não no sentido de exatamente de ter um filho pequeno, mas dando esse exemplo assim da nossa preocupação, dando exemplo aqui de dificuldade de você correr, de você sair de um lugar, né, e ir para outro, de se movimentar. Então o Senhor vem falando assim sobre a nossa condição, né? A gente precisa estar desprendido nesse tempo. A gente precisa estar livre nesse tempo. E aí, gente, isso eu queria assim, trazer para a gente muito mais do que a gente pensar nessa gravidez mesmo, de fato, física, ou de o que o Senhor fala aqui, de um filho físico, né? Porque, claro que nós, ainda mais mães, a gente não vai querer jamais deixar o filho para trás ou algo desse tipo. Mas eu acho assim que o Senhor está falando aqui muito mais do que isso. Muito mais do que falar de um filho físico, muito mais falar de uma gravidez física, de uma condição física nossa, mas é assim, do nosso desprendimento, da gente estar livre nele, da gente poder não estar embaraçado com as coisas desse mundo, da gente não estar preocupado, de ser um tempo em que a gente precisa realmente estar preparado. Eu me lembro assim de uma palavra, eu não lembro se é Pedro que fala assim, da gente estar com os lombos cingidos, quer dizer, a gente está vestido já da nossa capa, da gente está completamente preparado. E assim, esse cingir fala assim de dessas vestes que eles usavam, que eram vestes longas, né, compridas, e que eles precisavam muitas vezes dar uns nós aqui no meio das pernas, amarrar para que as pernas deles pudessem ficar livres para correr. Por isso que ele fala assim de cingir, né? É como se fosse assim, você tomar uma capa ou algo que você tem que é muito largo, muito amplo, né? Imagine você correr com algo desse tipo, ou com um vestido muito longo, você vai se embaraçar, suas pernas podem se embaraçar e você cair. Então, assim, cingir seria uma maneira de você amarrar aquilo entre as suas pernas, né? Dar alguns nós para que você tivesse essa mobilidade melhor para correr, né? Então, o cingir fala disso. E então eu vejo assim que nesses versículos o Senhor quer falar sobre isso, sobre essa liberdade nossa, sobre esse desprendimento nosso, sobre a gente estar preparado para aquele momento, para qualquer momento a gente correr e a gente fugir, mas não no sentido literal de correr e fugir. O Senhor está ali, a gente foge para lá, né? O Senhor está aqui, vamos nos esconder dessa forma, mas no sentido assim de liberdade da nossa mente, liberdade, desprendimento daquilo que é nosso, do nosso egoísmo, né, de todas essas coisas que a gente vem trazendo aqui na Terra, porque enquanto a gente está aqui, a gente fica muito observando um outro, a gente tem disputas, a gente tem concorrências, né? Então a gente está desprendido dessas coisas, mas assim, focado naquilo que o Senhor vem trazer, focado naquilo que vai acontecer, que é a vinda dele, que é a volta dele, né? E eu anotei algumas coisas aqui, assim, 1 Tessalonicenses fala algumas coisas, e eu anotei, assim, sobre a gente estar orando sem cessar, né? A gente ter uma fé em ação,
a gente está assim, ter um amor abnegado, né? A palavra vai falando sobre isso, ter uma esperança firme, um evangelho que não seja só de palavras, mas um evangelho de ação, um evangelho de vida mesmo, ter poder no Espírito Santo, que a gente imite Cristo, que a gente se torne um modelo uns para os outros. Anotei várias coisas aqui, né? Que a gente divulgue a nossa fé, que a gente fale da nossa fé, que a gente deixe os ídolos, porque a gente pensa assim, nossa, cristãos, ser idólatras, sim, somos muito idólatras, muitas vezes, ídolos principalmente de pessoas, de líderes, de pessoas que a gente segue, né? Que a gente realmente assim aguarde essa vinda do Filho do Homem com o coração convertido, com o coração quebrantado, com o coração realmente rendido ao Senhor, né? De forma assim que a gente obedeça a sua voz, que a gente reconheça a sua voz, enquanto a gente está aqui, que a gente vai se embaraçando com as coisas desse mundo e que a gente está aqui como essas pessoas que ficam preocupadas ainda olhando para trás, né? Enquanto a gente está dessa forma, a gente está muito egoísta ainda, a gente está vivendo uma vida cristã imatura, muitas vezes. Quantos de nós falamos da volta do Senhor, a gente quer saber as datas, a gente quer saber exatamente o que cada versículo diz aqui, mas a nossa vida está imatura, não acompanha o que a gente está querendo saber. A gente quer ter um grau de maturidade, a gente quer subir de nível e entender aqui a grande tribulação, quando será, as coisas que estão acontecendo no mundo, mas a nossa vida espiritual não acompanha. A gente está assim de forma imatura, a gente ainda é egoísta, a gente ainda olha o tempo todo para o nosso umbigo, para aquilo que a gente tem, para aquilo que a gente quer, né? E a gente não vive essa vida aqui que o Senhor fala de abnegação de verdade, de se dar uns para os outros de verdade, de viver uma vida assim em prol do Evangelho. Tem um áudio, eu não sei se é na Fabi, no laboratório, né? Ah, meu Deus, desculpa. Não, tranquilo. Então, a gente está muito preocupado com isso, preocupado com a nossa própria vida. É assim, como que a gente vive um evangelho egoísta, às vezes, ainda? Quantos de nós, queridos, a gente está na casa de Deus e a gente está preocupado ainda com o outro, com o que o outro está vestindo, com o que o outro está falando, como ele está se importando, ao invés de estar realmente, assim, prestando atenção nos sinais do que o Senhor está nos dizendo naquele dia, com a palavra do Senhor. A gente fica o tempo todo dessa forma. O que a palavra diz para a gente não se entristecer como os demais que não têm esperança? Nós somos aqueles que têm esperança. E a gente fica vendo, colocando os nossos olhos nas pessoas, colocando os nossos olhos nos acontecimentos do mundo, mas não discernindo. A gente olha para as coisas que estão acontecendo no mundo, a gente tem que observar os sinais, mas isso é tudo para que a gente possa comparar com a palavra de Deus e seguir o que a palavra de Deus está nos dizendo. O que o Senhor fala? Estais preparados, vocês precisam estar preparados. Ele já havia avisado aqui os discípulos, não era para desespero nos últimos dias, mas era para consolo, para esperança. Então, quando a gente ouve falar de Apocalipse, os cabelos da gente, né, já se arrepia, a gente fica desesperado, e o Senhor fala, eu estou avisando justamente para vocês não ficarem desesperados, para vocês não ficarem como aqueles que não têm esperança. O mundo aí fora, se eles ouvem alguma coisa desse tipo, eles ficam porque eles não têm a esperança, eles não têm o Espírito Santo em si, que revela todas as coisas, mas nós não. E assim, como que a gente é imaturo? Então, assim, o texto vai falando aqui, né, para a gente não ficar, ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. É assim, para que a gente pense nos tempos difíceis que vão vir e como nós precisamos estar preparados. Imagine, a gente fala aqui de grávidas, fala de não tomar capa, fala do inverno, então está falando assim de situações ao nosso redor que vão estar cada vez mais difíceis, cada vez mais tentando nos embaraçar, cada vez mais tentando nos enredar. E se as situações, as circunstâncias já vão estar assim, né? O inverno, situações externas difíceis, e nós também estivemos embaraçados com a nossa própria vida, com as nossas próprias coisas, né? Como que isso vai se dar? Como que vai ser difícil
pior é. Então, assim, o Senhor já vem nos preparando de início, o Senhor vem falando para a gente de uma maturidade que a gente precisa ter, o Senhor vem falando de nós estarmos desembaraçados, desapegados, que a gente não esteja focado em homens, focado na idolatria. Idolatria, às vezes, não só de pessoas, mas de coisas que a gente tem, né? Quantos de nós pensam assim, não, mas poxa, Jesus, eu não vou ter minha casa própria até tu voltar, né? Gente, é claro, eu não tô, quem sou eu para, né? Eu também tenho as minhas questões, né? Mas assim, para dizer, poxa, né? Você não deve ligar. Claro, a gente precisa trabalhar, a gente precisa continuar levando a nossa vida, fazendo as coisas, né, de forma correta, mas assim, não pôr o foco da nossa vida nisso. Às vezes a gente põe tanto foco, a gente gasta a nossa energia toda nessas coisas e a gente se esquece do Senhor. Quantos de nós, queridos, a gente não tem uma vida de constância de oração, constância de leitura da palavra, sabe? Esse é o preparo que o Senhor quer de nós, sabe? Uma vida de intimidade com o Senhor. A gente, assim, não conhece o nosso Deus, não conhece o que a palavra diz e nem tampouco conhece o nosso Deus. Mas na hora de um acontecimento desse, a gente quer conhecer, a gente quer saber só nessa hora, só nesses capítulos, só do Apocalipse, né? Às vezes a gente quer saber muito do Apocalipse e a gente sabe pouco sobre Jesus. A gente quer saber muito as revelações do que vão acontecer, do que está vindo por aí, e assim, do que Cristo é, Cristo sendo o modelo mesmo na nossa vida, a gente não conhece, a gente não tem. A gente quer saber muito das revelações, mas assim, a gente não se ajoelha diante do Senhor, a gente não adora na presença dele. Então, assim, é isso que o Senhor vem falar conosco, assim, desse conhecimento. A gente precisa estar desprendido e a gente já precisa já estar preparado, já ter passado dessa fase aí, né? A gente, hoje em dia, a gente precisa muito ainda pregar para os próprios cristãos, né? Cristãos que já deveriam ensinar a outros e a gente tem que estar repetindo as mesmas coisas para os próprios cristãos a respeito de vida devocional, de vida com Deus, né? Quando é que a gente vai chegar à maturidade dessas coisas para a gente estar preparado aqui? E é isso que o Senhor vem falar nesse capítulo aqui. Ele vem falar sobre o princípio das dores, fala assim sobre algumas coisas, mas a tônica forte do Senhor aqui eu estou preparando vocês, eu já estou falando de antemão, para que vocês, para esse dia não pegar vocês de surpresa. E aí ele fala assim, se alguém disser, eis o Cristo ali, ou ele ali do outro lado, não acrediteis. Não acrediteis, crede em mim, crede na minha palavra, né? O Senhor continua falando assim, surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quer dizer, a operação do engano, do erro vai ser tão forte, tão grande, se possível fosse, enganaria até os eleitos de Deus, né? E como que a gente vai estar preparado se a gente não tem uma vida de intimidade, de uma vida em que o Espírito Santo tem essa liberdade de tocar no seu coração, de conduzir, né, a todas as coisas. Se a gente ainda fica lutando com a nossa carne, com coisas pequenas aqui, com as coisas terrenas, como que a gente vai falar dessas coisas grandes, celestiais aí que estão vindo, né? Então eu vejo assim que aqui nesse capítulo a tônica do Senhor é essa, é um preparo nosso, vocês precisam estar preparados. A gente fica muito preocupada com a gente mesmo. O tempo todo a gente já acorda pensando, ao invés de a gente pensar nas coisas do Senhor, a gente pensa nas coisas só do nosso dia a dia, né? De como eu vou dar conta disso, de fazer isso ou aquilo. E enquanto que a gente precisa parar e pensar e analisar como que está a nossa vida espiritual, em que nível está a nossa vida, né? Talvez, assim, se a gente, todos os dias, eu não estou dizendo que eu sou expert nisso, não, tá, meninas? Que eu sou a tal, que eu faço, não. Tudo que eu estou trazendo aqui para vocês é para nós, né? Para a minha vida também, sabe?
para que a gente assim seja constante no Senhor, que a gente seja firme no Senhor. Mas assim, se a gente acordasse todos os dias e assim desse realmente prioridade àquilo que é do Senhor, todas as nossas coisas do dia seriam resolvidas de maneira muito mais fácil. E a gente assim sempre acorda, a gente pensa sempre no eu, no nós primeiro, né? Ao invés de pensar no Senhor e nas coisas que Ele tem direcionado para a gente fazer. Quantos de nós, assim, a gente às vezes vai à igreja, a gente está no culto, a gente está sentado na igreja e a gente está pensando, deixei aquilo lá em casa para fazer. Amanhã, quando sair daqui, eu vou ver se eu durmo mais cedo hoje, porque amanhã eu tenho isso, isso e isso para fazer, né? E, e assim, isso na presença de Deus, né? Ontem eu estava, né, na igreja, no culto, e o pastor falou uma coisa e eu virei para a pessoa que estava comigo do meu lado, né? A minha amiga ali, e comentei alguma coisa com ela, e assim, falei, né, algumas coisas, e aí eu vi que ela sentiu, depois ela ficou quieta, e como eu me senti culpada, me senti mal, eu falei assim, caramba, tirei a atenção dela, talvez daquela última frase que o pastor tenha falado, né, eu quis comentar, e acabei tirando a atenção dela, e assim, era o Senhor falando, né? Quando o pastor está explanando a palavra, está pregando, é o Senhor falando conosco, né? E às vezes a gente quer interromper com um comentário e a gente não está recebendo aquilo que o Senhor tem para nós, né? Então, quantas vezes a gente faz isso? A gente está mais preocupado em analisar, né? Porque ali na hora o meu comentário era, na verdade, uma análise daquilo que estava sendo dito. E assim, a gente precisa analisar, mas analisar no seu espírito, no seu coração, muito mais do que tá tentando falar, né? Tá tentando ter atenção de todas as coisas. E o Senhor quer que a gente tenha um coração assim quebrantado e humilde, totalmente derramado aos seus pés, né? Totalmente assim atento à sua palavra, atento àquilo que Ele está falando, assim cultuando realmente, não nos distraindo. E todas essa palavra, né, que a gente leu aqui, eu vejo assim que o Senhor vem falando para a gente, cuidado com as distrações do campo, as distrações da vida de vocês, as distrações das pessoas que estão ao redor de vocês, as distrações das circunstâncias do inverno, do dia de sábado ou não, e assim, as distrações com pessoas, as distrações com os falsos profetas, porque quando a gente não tem certeza, quando a gente está quando a gente varia nas coisas, né? Quando a gente está titubeando aí, a gente não tem firmeza naquilo que a gente crê, a gente é facilmente enganado, né? Qualquer um pode enredar, qualquer um pode vir com uma filosofia e te levar, se você não tem uma firmeza. Então, assim, o Senhor está falando, cuidado com essas coisas, não se distraiam com ídolos, pessoas que se colocam no lugar de Deus na nossa vida, coisas que se colocam no lugar de Deus na nossa vida, o nosso trabalho, às vezes o próprio ministério vem se colocar como um ídolo. A gente ama mais aquilo, quantos de nós a gente ama mais um ministério do que amam realmente servir ao Senhor? Amar ao Senhor e fazer a vontade do Senhor. A gente se preocupa mais em ser eficaz, em ser excelente naquilo que a gente está fazendo. Mais uma vez eu repito, não estou dizendo contra essas coisas precisam acontecer, mas às vezes a gente está tão preocupado, tão focado em fazer bem do que agradar a Deus. Se preciso for eu passar por cima de alguém, eu passar por cima de alguma autoridade, ou eu assim desprezar alguém para fazer aquilo bem feito, eu vou fazer, e esquecendo que o que importa para o Senhor são mais as pessoas, importa para o Senhor são os corações das pessoas do que aquilo que vai ser bem feito. Eu não sei se eu já contei isso para vocês, mas só assim, um exemplo simples. Eu me lembro uma vez que, isso já há um tempo, eu estava indo para um evento lá na igreja que eu estava subindo a rua e, né, indo para esse evento, né, ia ser muito bom, eu estava me preparando, eu fazia parte do louvor, então eu estava indo mais cedo. E quando eu passei na rua, tinha uma pessoa sentada, né, na rua, e a pessoa parecia que estava bêbada ou alguma coisa assim, meio passando mal, e eu passei, eu notei, era um homem, eu vi aquela pessoa, eu já desviei, já fui andando para a calçada, assim, mais para a beira da rua, para não passar perto dele, e eu passando, e eu pensando assim, não, eu não vou
Eu não vou parar, não, eu já estou atrasada, eu tenho que chegar lá rápido, né? Eu tenho que ter um ensaio e eu preciso me preparar, vai ter o evento, assim. E eu fui passando pelo aquele homem. Gente, e quando eu fui chegando perto da porta da igreja, aquele sentimento no meu coração. O que que é mais importante? O meu ensaio? Não, eu sou excelente, eu era um ministro, eu precisava me preparar, eu tinha responsabilidade com o evento. O que que era mais importante? O meu evento, o meu ensaio, o evento que ia acontecer, ou uma pessoa que estava caída ali à beira do caminho. Então, às vezes, é isso que vai acontecendo com a gente vai, assim, se preocupando, não, mas eu tenho horário, eu tenho responsabilidade, ou uma pessoa, o que que é mais importante para o Senhor? E a gente está focado, a gente quer fazer excelente, a gente quer estar bem, mas a gente está muito olhando para as coisas, para as circunstâncias, ao invés de dar atenção para aquilo que é mais importante para o Senhor, né? E aí eu me lembro assim, o quanto eu me senti culpada, porque o que que eu deveria ter feito? Tá certo, era um homem que estava ali, podia ser um homem bêbado, né? Ia ser difícil para mim contornar aquela situação sozinha, mas assim, eu devia chegar na igreja e chamar um grupo de irmãos, gente, vai lá dar uma atenção para aquela pessoa, ver se ela está precisando, se ela está passando mal, o que está acontecendo, né? Agir como o bom samaritano, de verdade, né? Mas não, assim, até hoje eu me lembro disso porque eu ignorei. Eu confesso aqui que eu ignorei. Eu orei, falei, Senhor, tem misericórdia desse homem e tal, mas passei e fui fazer o que eu tinha que fazer. Então, gente, eu só estou trazendo, não sei se isso está ficando claro, se está ficando confuso para vocês, mas assim, esse sentimento que eu tenho no coração é isso, que o Senhor está chamando a nossa atenção. Vocês precisam estar preparados, desembaraçados, conscientes, maduros para esse tempo do fim. É isso que o Senhor quer, que vocês estejam firmes, estejam preparados com o que eu vos ensinei, preparados com as minhas impressões no coração de vocês, preparados com os meus sentimentos, com os meus pensamentos. É nisso que vocês precisam estar preparados. Vocês precisam estar firmes para vocês não serem levados por vento de doutrina, não serem pessoas que vão correr atrás de idolatrias de homens, de palavras de homens, de ensinos de homens. Vocês precisam estar firmes naquilo que eu ensinei a vocês. E vocês precisam estar livres, desprendidos das coisas desse mundo, porque, afinal de contas, é o tempo do fim. E as coisas desse mundo vão ficar aqui. E o Senhor quer que a gente esteja desprendido. Imagina se a gente... como nós falamos aqui, eu creio que não haverá uma lembrança, né? Uma memória nossa aqui, né? Das coisas da terra, quando nós estivermos no céu, na presença do Senhor. Porque imagine se a gente estiver lá e preocupado. Mas isso lá ficou para trás. Alguém lá ficou para trás. Eu deixei isso, deixei de fazer isso ou deixei de fazer aquilo. Né? Imagine se a gente ficasse assim, né? Por isso que eu acho que realmente não vai haver uma memória. Senão a gente acabaria corrompendo, né? Lá a presença do Senhor, né? A gente estaria assim, contaminando com aquilo que é nosso, com aquilo que é terreno, né? As coisas dos céus. Mas eu vejo assim que a tônica do Senhor aqui nisso, preparando os discípulos, preparando os apóstolos, e para nós também é isso. Vocês precisam estar preparados, vocês precisam estar desprendidos, vocês precisam estar firmes, para não serem enganados, né? E eu não sei se eu teria mais alguma coisa para falar com vocês aqui sobre isso hoje. Eu só queria assim, chamar a nossa atenção para essa maturidade cristã que a gente precisa ter. Muitas coisas vão acontecer nesse tempo do fim, já tem acontecido muitas coisas, mas a gente não pode estar desesperado como aqueles que não têm esperança. A gente não pode estar despreparado completamente, né? E a gente não pode estar assim como cristãos imaturos. Do que adianta a gente conhecer muito aqui o que vai acontecer, saber exatamente o tempo, o milênio, a grande tribulação, saber as estações, se a gente não sabe nem o básico, se a gente não conhece o Senhor aqui no básico, se a gente não se dobra diante dele, se a gente não tem o nosso coração rendido à sua presença, se a gente não o adora todos os dias,
se a gente não se lança aos seus pés, se a gente não se rende, se a gente não traz a Ele o nosso sacrifício, a nossa oferta de adoração todos os dias, do que adianta a gente querer saber as outras coisas? As outras coisas que são grandes, que são muito além, né, às vezes, da nossa capacidade aqui de compreensão. Então, assim, vamos voltar para o básico. Vamos voltar para o básico, vamos voltar para essas coisas que vão trazer base para todas as outras, né? Um edifício, quando está sendo construído, precisa dessa base primeiro, dessa estrutura, né, principal aqui, para que as outras coisas cresçam. Vamos voltar para o básico. Como é que está a nossa vida de oração? Como é que está a nossa vida de constância de oração diante do Senhor? A gente realmente tem tirado um tempo, a gente está aqui no nosso devocional, a gente tem esse momento nosso todas as manhãs, mas, assim, esse é um momento coletivo aqui, né? É um momento em que a gente está juntos aqui, ouvindo a palavra, que a gente está estudando a palavra juntos, mas, assim, e o nosso momento? O nosso particular? E a nossa adoração? A nossa adoração é só coletiva, só quando a gente está na igreja que a gente canta os cânticos junto com o Ministério de Louvor, é aí o nosso tempo de adoração. E a nossa adoração particular, o nosso tempo aqui de rendição, né? Porque a adoração é sempre uma rendição, uma oferta nossa, uma entrega nossa ao Senhor, né? Como é que ela está? O nosso tempo de intercessão, porque aí a gente vai conhecer muitas coisas aqui sobre a palavra, sobre os acontecimentos. Às vezes a gente quer estudar e olhar, não, tem que olhar para Jerusalém, o que está acontecendo lá, porque assim a palavra fala aqui que haverá uma abominável desolação, né? E haverá assim vai ser colocado algo de idolatria no templo do Senhor, né? No lugar que é o templo do Senhor. A palavra declara isso. Mas o templo lá em Jerusalém não foi nem construído ainda, o terceiro templo. Então, a gente, às vezes, está preocupado com isso, com esse templo, com o templo sendo construído, como é que vai se dar isso? E a gente não tem construído nenhum altar ao Senhor no nosso coração. A gente passa o nosso dia, cristãos que passam dias e dias sem ler a palavra, cristãos que passam dias e dias sem intercessão, porque quando a gente olha para esse tempo presente, para essas situações todas que estão acontecendo, o que o Senhor nos chama para fazer? É para a gente orar, é para a gente interceder. Quando o Senhor nos revela alguma coisa, se alguém tem um dom de discernimento, ou o Senhor nos revela alguma coisa, para que o Senhor revela? Para quê? É para que a gente ore, para que a gente interceda, para que a gente haja no mundo espiritual. Deus não revela para que a gente só fique sabendo e que a gente conte para os outros, né? Não é isso, não é para esse tipo de revelação que o Senhor tem nos chamado. O Senhor nos revela para que a gente possa agir, e agir no mundo espiritual. Se Ele revela algo espiritual, é para a gente agir naquele mundo espiritual, em intercessão diante da presença dEle. Então, assim, cristãos que não têm uma vida sua de devoção, de adoração, de oração, de conhecer a face do Senhor, cristãos que não leem a palavra, cristãos que não intercedem, né? Intercessão mesmo por esse mundo. A gente vê a situação política do nosso país, né? E às vezes a gente quer saber das notícias, é importante, a gente precisa estar informado, só que é para a gente interceder. O nosso papel aqui é diferente dos outros que não têm esperança. O nosso papel é interceder. Não adianta a gente fala dos outros, né, que não são cristãos, que ficam tentando adivinhar, e a gente quer ter espírito de adivinhação, né? A gente quer estar querendo adivinhar o que está acontecendo, querendo saber dos acontecimentos, sem ter primeiro passado por um momento de intercessão na presença do Senhor, de entrega, de oração. Então, essas coisas básicas, uma vida de jejum, sabe? Uma vida de jejum. Aqui o Senhor fala tanto sobre a gente estar desembaraçado nesse tempo, da gente estar preparado, e assim, preparado o nosso espírito, sabe? Tendo jejuado, tendo realmente estar em consagração. Aí a gente está falhando, pecando nessas coisinhas básicas aqui da nossa vida cristã.
e a gente quer chegar num nível alto de coisas grandiosas, a ponto de saber quando será a volta do Senhor, né? Então, vamos nos preparar, meninas, vamos nos preparar primeiro nessas coisas básicas, vamos ficar firme, forte, tendo fortalecido aqui a nossa vida nessas coisinhas, e aí as outras coisas grandiosas que vão vir vão ser assim, vão só ir em sequência, né? Vão ir aumentando, né? O nosso nível vai aumentando. À medida que a gente vai conhecendo o Senhor, o nosso nível também de conhecimento vai aumentando. O Espírito Santo vai poder esclarecer coisas maiores. É como se fossem crianças, né? Como que a gente vai falar com crianças sobre assuntos importantes? A gente vai chegar para as crianças e falar sobre o Apocalipse, se elas não sabem nem ler ainda, né? Elas estão aprendendo as palavras ainda, elas não têm controle sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos. Como que a gente vai chegar para elas com um alimento forte, sólido desse? Então, a gente precisa todas as coisas no seu tempo. E nós, às vezes, a gente já está assim... já era para a gente estar, o apóstolo Paulo fala isso, que às vezes a gente está como meninos ainda, tomando um leite racional, né? A gente já era para estar comendo alimento sólido, mas a gente ainda precisa voltar aqui às bases. Vamos fazer isso enquanto ainda é tempo, sabe? Para que a gente não seja pego aqui de surpresa. O que a gente vê aqui na palavra, isso a gente vê, que o Senhor vai arrebatar a igreja. Ele vai tirar da terra aqueles que são seus, mas aqueles que vão estar firmes com ele. Você quer passar a grande tribulação? Né? Aqueles que não estiverem firmes no Senhor vão ser deixados para passar essa grande tribulação aí com aqueles dos fins dos tempos, né? Porque ainda vai haver uma chance, o evangelho ainda vai ser pregado nesse tempo, com certeza, mas as coisas vão estar muito mais difíceis, né? Então, assim, não é isso que a gente quer estar preparado para logo nesse primeiro encontro a gente ir com o Senhor. Então, assim, vamos nos preparar. Há um tempo atrás, eu gosto muito do Douglas Gonçalves, do Dizescope, né? Eu acho ele muito coerente, gosto muito de ouvi-lo, e assim, ele traz sempre muitos temas tão importantes. E ele falando assim, um tempo atrás, ele falando assim sobre esse leite racional, né, sobre esse alimento sólido, né, que a palavra fala, e ele fala assim sobre essa maturidade do cristão. Essa maturidade não está ligada só ao alimento, mas é a sua capacidade de preparar esse alimento, né? Ele falava assim que o que acontece com uma criança? Uma criança, por que ela bebe só um leite, né? É aquilo que os pais preparam para ela. Então, quando alguém é imaturo, quando alguém é pequeno, alguém vem e prepara aquele alimento que ela vai ser capaz de suportar, né? E de acordo com o que ela vai crescendo, ela vai tendo condições de preparar o seu próprio alimento. E é isso que vai nos definir se a gente está chegando num grau de maturidade ou não. Quando você vai crescendo e você mesmo prepara o seu alimento. E assim, e um nível maior ainda quando você consegue preparar esse alimento para si e você prepara e dá esse alimento para outros, né? Então, isso vai nos dizer se nós somos maduros ou não, né? Imagine uma mãe que ela já consegue, ela prepara o alimento e que ela se alimenta e ela serve a outros, aos seus filhos. Então, isso está ditando aí qual é o grau de maturidade que essa pessoa vai ter. Não é só o alimento em si, se é leite ou carne, mas sim a capacidade da pessoa de preparar. E isso fala sobre nós, sobre a nossa maturidade. Nós ainda estamos bebendo o alimento que outros preparam para nós. Porque a gente vai lá na igreja, a gente ouve o que o pastor fala e a gente se alimenta daquilo. A gente ouve um vídeo e a gente se alimenta daquilo. Mas eu quero saber qual vai ser o tempo em que você vai preparar o teu alimento. Você vai ler a palavra, você vai anotar, você vai estudar e você vai extrair algo para você. E atingir um nível maior ainda, quando você fizer isso para você e você também puder servir a outros, você pregar o evangelho para outros, você discipular outros. Isso, na verdade, vai estar ditando se você está subindo no teu nível, se você atingiu um nível de maturidade. Se você está conseguindo extrair da palavra alimento para você e que seja capaz de repartir com outros, de compartilhar com outros. Então, isso eu queria trazer para nós nessa manhã. Eu sei, assim, que
Eu não trouxe muitos elementos claros aqui, porque quem sou eu para trazer elementos claros, dizer exatamente quando vão acontecer as coisas aqui do tempo do fim, mas assim, o que eu queria trazer para a gente é para a gente estar preparado. O que o Senhor falou aqui para os discípulos e falou sobre todas essas coisas estejam preparados. Esse evangelho vai ser pregado até o fim, e no fim de todas as coisas vocês precisam estar firmes. Estejam livres, estejam desembaraçados, estejam preparados, estejam maduros. O Senhor quer cristãos maduros nessa época. A gente vai conversar, vai continuar conversando sobre todas essas coisas aqui, mas assim, lembrem-se disso, vamos trabalhar na nossa base, sabe, na nossa base, voltar à prática da oração, da leitura da palavra e do jejum, coisas básicas para a vida de um cristão. Vamos ficar firmes, vamos ficar experimentado nessas coisas, né? Para que a gente possa ajudar outras pessoas. E aí as outras coisas vão sendo acrescentadas sobre isso. O Senhor vai trazer conhecimento, vai trazer revelação. Cada vez que a gente lê, quanto mais a gente lê a palavra do Senhor, vai estar trazendo revelação sobre ela para nós, né? Para que a gente também possa ajudar outras pessoas. E ajudar outras pessoas a não ficarem desesperados, né? A Pri começou falando aqui que ela não tem medo do Apocalipse, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque tem muitos cristãos que têm medo. Falou em Apocalipse, falou no arrebatamento, ficam desesperados porque não estão preparados. Mas assim, isso, a gente não precisa ter medo. Desculpa até te cortar, mas esse é o grande problema. Eu sou muito nova na vida cristã, então assim, o que eu entendi da palavra de Deus quando eu li Daniel e depois li Apocalipse foi o quê? Que, na verdade, as pessoas ficam com medo do quê? Mas eu tenho que ser perfeito. Desculpa, até se eu estiver errado, se vocês não concordar, mas eu vou dar a minha opinião sobre o que eu entendi, o que a palavra de Deus me mostrou. De falar assim, eu tenho que ser perfeito, eu não posso cometer um pecado, senão Cristo não vai me levar. E, na verdade, não é isso que ele fala. Na verdade, ele fala que é uma luta diária, que você tem que fazer todos os dias até o último dia da sua vida, e ali você vai estar com Cristo, porque se todos os dias você ler a palavra, você falar com Deus, você falar assim, Senhor, que meu dia seja para o Senhor, que eu possa caminhar nos caminhos do Senhor, que o teu Espírito Santo me tocar quando eu errar, que eu reconheça o meu erro todos os dias, dia após dia, mesmo que eu erre todos os dias, mesmo que eu peque, porque a nossa carne, ela é falha. A nossa carne, ela veio com uma rachadura por causa de Adão e Eva. A nossa carne, ela é do mundo, né? A nossa mente não, mas a carne é do mundo. Tanto que Deus, em Apocalipse, fala que quando a gente for arrebatado, ou quando a gente for viver em Cristo, com Cristo, a gente não vai ter mais esse corpo. Ele não vai ser esse corpo, vai ser um corpo perfeito. Esse corpo aqui é do mundo, isso aqui é pó. Tanto que ele fala para Adão que ele vai voltar, do pó ele veio, do pó ele voltará. E ali ele restabeleceria um novo corpo para a gente viver. Então eu acredito nisso, que é uma luta sim, é um momento que você tem que viver dia após dia, é uma coisa que você tem que falar com Deus, pedir perdão a Deus pelos seus pecados daquele dia que você cometeu, e que o Espírito Santo sempre esteja com você, que ele sempre esteja te tocando por aqueles erros. É claro que eu não estou falando que assim, eu vou pecar e no final do dia eu vou pedir perdão para Deus de todos os meus pecados. Claro que não é isso. O que Deus quer é que você aprenda e aos poucos você vai deixando o pecado de lado. Perfeito, a gente não vai ser perfeito. Só Cristo foi perfeito na terra, só Ele morreu perfeito na terra, então só Ele tem direito de falar, eu fui até o Pai perfeito. Ele é o único que pode falar isso. Então, assim, o que a Apocalipse nos ensina é isso, que vai ter muita tribulação, vai ter muito problema, vai ter muita tristeza, vai ter muita mágoa, mas que é para a gente se manter firme dia após dia. Que quando chegar a hora de Cristo nos carregar, ele vai mostrar para a gente. Tanto que eu estava até procurando aqui, é porque eu não estou com a Bíblia de papel. Eu gosto da Bíblia de papel, não gosto da Bíblia de celular, não.
também. A minha Bíblia de papel tem tudo marcado ali. Tanto que ali ele fala que quando houver o arrebatamento, os anjos e Cristo, ele vai estar do nosso lado nos consolando, né? Ele fala que ele vai fazer um consolo para a gente ali. Algumas pessoas dizem, eu fui procurar sobre esse consolo e eu cheguei até a perguntar para você aqui que algumas pessoas dizem que esse consolo é que a gente vai encontrar pessoas, vai encontrar pessoas que a gente achava que não era para estar lá. A gente vai encontrar pessoas que a gente não vai encontrar pessoas que a gente achava que deveria estar lá. E então, assim, Deus vai vir consolar a gente, que a nossa mente ela vai permanecer, né? E que ali a gente vai saber, porque a gente precisa entender que a gente veio do pecado, que a gente veio de um lugar errado e que Cristo nos salvou. Apesar de eu não acreditar que, eu vou reconhecer fulano, ciclano, tudo bem, isso eu não acredito. Mas eu acredito que a gente vai ter noção do que é o pecado, a gente vai ter o discernimento do que Deus fez pela gente. Porque isso é uma marca que Cristo deixou na gente também, né? Que ele precisou passar na terra, que ele precisou ser sacrificado pela gente, porque nós sacrificamos ele. E ele precisou passar por esse sacrifício e ele precisou voltar e salvar a gente do pecado. Então, assim, eu acredito a minha parte de Apocalipse assim, é muito complexa, é muito complicada. Eu sei que eu não tenho entendimento nenhum, mas eu busco bastante, porque Apocalipse eu falo que é uma palavra boa, porque ali, na verdade, apesar de Deus falar de tribulação, de falar do pecado, em todos os versículos, quando a gente lê Apocalipse, ali Deus fala, Jesus sempre fala, João sempre escreve ali, né? Aqueles que se... Desculpa, só juntar aqui. Aqueles que para ter fé, para confiar nele, para não desistir e se permanecer firme no Senhor. Então, ele sempre fala ali, permaneça firme no Senhor. Então, até o fim, ele vem falando isso para a gente. Até o fim, ele vai falando, olha, você vai passar por isso, você vai passar por aquilo, você vai ter tristeza, você vai passar fome, você vai passar... Mas permaneça firme. Todos os dias. E a nossa vida com Cristo, ela é uma vida diária. Como eu falei, é uma vida de um dia após o outro. Porque como a gente fala, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente pode não acordar amanhã. Então, assim, se hoje eu não se hoje eu não tentei viver minha vida em Cristo, como é que eu sei que amanhã, se eu estiver morto, eu vou poder estar salvo? Então, é uma luta de um dia após outro. Exatamente o que você falou, e é o que a gente está falando aqui sobre essa firmeza, sabe, no Senhor, confiança no Senhor, e assim, sobre essa prática diária de vida com Deus, sabe? É isso que vai deixar a gente preparado. É a prática diária, sabe? Da coisa mais básica, sabe? De oração, de leitura da palavra, a prática diária. Perfeito nós não somos. Nós não somos, e assim, a gente não tem como a gente atingir perfeição aqui, né? Mas é a nossa constância em buscar o Senhor. Porque o que vai nos garantir que nós estaremos na presença do Senhor e que nós seremos arrebatados? O que vai nos garantir? É a nossa fé em Deus, é a nossa fé em Cristo. O que vai nos garantir? São as nossas obras, o que a gente tiver feito? Não. Não. O que vai nos garantir, nós nos garantimos na justiça de Cristo. Foi no sacrifício dele, do que ele fez por nós. E isso que nos garante, essa nossa fé. E a gente precisa, assim, desenvolver isso, né? Crescer nisso. E, assim, é o que você falou aqui, de constância, de todos os dias. Então, tem dia que a gente vai errar, tem dia que a gente vai falhar, sim, mas a gente não vai desistir. Ou a gente vai se embaraçar a ponto do pecado, das coisas, das tribulações, das dificuldades que a gente passar, tomar e crescer tanto na nossa vida da gente ficar embaraçado, preso por aquilo. Mas assim, o Senhor quer que a gente seja livre. E assim, qual é o caminho para a gente ser livre na presença do Senhor?
sendo perdoados dos nossos pecados. A gente errou, a gente confessa. Não acumulem coisas, para a gente não ficar acumulando coisas, acumular embaraços nos nossos pés, mas se livrar rápido, para a gente ter agilidade para correr e para a gente estar realmente livre e preparado para esse dia. E em quem a gente confia? A nossa confiança é no Senhor. Eu não confio em mim, nas minhas práticas, nas minhas boas obras, para naquele dia ser arrebatado. Eu confio no sacrifício de Jesus, eu confio na justiça dele, e é exatamente isso que você está colocando aqui, assim. E assim, o Apocalipse, ele não é um livro para trazer desespero, né? Você fala, eu não tenho medo do Apocalipse. É isso mesmo, não é para trazer desespero. O Apocalipse foi escrito justamente para revelar. Se ele está sendo escrito para revelar, é para te trazer esperança e para você ficar tranquilo. Eu já sei o que vai acontecer, né? É lógico que quando a gente vai lendo, é muito complexo, né? Tudo ali. Então, assim, a gente vai lendo, a gente vai, né? Nossa, como que vai acontecer isso? É tanta coisa, mas assim, não é para a gente ficar desesperado. É o que a gente falou, que não é para ficar sem esperança como aqueles que não têm. É para a gente ter esperança e a gente ficar tranquilos, porque a gente sabe o que em quem a gente crê, a gente sabe em quem a gente confia, a gente conhece esse Senhor, e às vezes, assim, muito mais do que saber destrinchar aqui, conhecer a palavra, a gente conhece o nosso Senhor, a gente se lança diante da face dele. Quantas vezes a gente não vai ter entendimento claro aqui, a gente precisa ir aos pés do Senhor. Senhor, me revela, fala comigo, sabe? Face a face, nosso tempo de adoração, nosso tempo de devoção a Ele. O que o Senhor fala lá Tem uma parábola que eu acho que a gente ainda vai passar por ela, que o Senhor fala assim, Senhor, em teu nome fizemos isso e aquilo, né? Os servos chegam diante do Senhor e ele fala assim, eu não vos conheço. Como que a gente conhece o Senhor? É face a face, é intimidade com Ele. Agora o Senhor vai dizer, não, vocês falaram isso em meu nome, isso e aquilo, mas eu não conheço. Nunca vi a face de vocês diante de mim. Nunca vi o rosto de vocês, nunca vi a entrega, nunca vi a devoção, nunca vi a adoração de vocês diante de mim. Então, assim, apartai-vos de mim. E é essa que a gente quer chamar a atenção, da gente ter essa intimidade com o Senhor, da gente ver o Senhor face a face, da gente, assim, estar preparado nesse sentido. Eu conheço o meu Deus, eu sei que Ele é fiel. O que a gente falou tanto aí no sábado sobre o medo, né? Da gente não ter medo. Você sabe o Deus em que você confia, sabe? Aquele Deus que não vai te deixar. Se você tem o teu coração entregue nas mãos dele, ainda que com todas as suas falhas, com todos os seus defeitos, o teu coração pertence a ele, ele não vai faltar um encontro. Ele não vai te deixar sozinho. Assim, ele não vai... e como Pode você falar, falou, né, deixar bem claro, porque às vezes as pessoas ouvem e acham que a gente fala assim, não, então você tem que ser perfeito em Cristo e não pode cometer erros, pecados no trabalho, tudo, e você tem que viver uma vida de dedicação a Cristo. Não isso. Eu entendo assim, a nossa vida hoje na Terra, ela é necessária, porém Cristo é a nossa prioridade. É necessário que você tenha uma casa, é necessário que você se alimente, é necessário que você se vista, é necessário que você se cuide, que você seja saudável a ponto de você poder viver anos e anos na palavra de Cristo. É necessário que você cuide dos seus irmãos, é necessário que você leve a palavra de Cristo para eles, mas a prioridade na sua vida é Cristo, porque quando houver, né, o arrebatamento, você vai salvar só você não vai salvar mais ninguém. Então, assim, a gente tem que viver a nossa vida aqui, sim. É claro que a gente tem que tentar não viver em pecado, né? Não ter um trabalho que vai contra as regras de Deus, um patrão que fala assim, mente ali para mim, ou faz isso aqui. Então, assim, você tem que ter sabedoria e discernimento para viver, porque você precisa viver aqui, mas você tem que saber que o necessário não é prioridade, a prioridade é de Cristo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque realmente o mundo, ele é pecaminoso. Ele veio para destruir a gente. O inimigo, ele quer destruir a gente. E muitas das vezes ele vai usar um patrão, ele vai usar
hoje eu moro de aluguel, né? Ele pode usar a mulher a imobiliária que aluga a casa para mim, ele pode usar outras artimanhas, ele pode usar pessoas na minha casa que não estão firmes na fé do Senhor. Ele pode usar muitas coisas. Então, assim, o mundo acaba fazendo que a gente peque. Porém, você tem que ter essa sabedoria todos os dias de saber que a vida, sim, é necessária. Porém, Cristo é a prioridade. E sabe uma coisa que acontece, Pri? A gente não pode dar desculpas. Você está falando aqui de prioridade. O problema é que a gente dá desculpas. Ah, Senhor, eu não fiz isso porque eu tinha que trabalhar. Ah, Senhor, eu não fiz isso porque eu tinha que cuidar do meu filho. Ah, Senhor, eu não fiz, não estou falando de obras, não, estou falando assim de, Senhor, eu não tive uma vida devocional na tua presença porque eu tenho que cuidar do meu filho. Ah, Senhor, eu não posso orar porque eu tenho que, enquanto que para outras coisas a gente tem tempo. Tempo. Sabe assim, deixa eu dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo para vocês, assim, meninas, assim, entendam o que eu vou falar, eu estou trazendo isso para a gente, assim, para a gente ter consciência, para a gente se examinar, né, a nós mesmas. Estava comentando isso aqui com meu marido. Quantos de nós, às vezes, a gente fala assim, eu trabalho, eu chego em casa cansado, eu tenho, né, imagina, eu tive essa rotina, né, de trabalhar, chegar em casa quase 8 horas da noite, eu tinha janta para preparar, eu tinha casa para organizar, eu tinha minha filha pequena, eu tinha as coisas de escola dela para fazer, né, e às vezes você quer ainda trabalhar na igreja, ter um ministério, e assim, como que a gente dá conta, né? Então, às vezes, a gente chega num ponto desse, eu tenho tanta coisa para fazer, tanto isso, eu não tenho tempo de ficar lendo a Bíblia, de ficar orando, mas você tem tempo de ver o The Chosen. Aí você fala assim, mas o The Chosen é bíblico e ele vai me levar. Não pode substituir. É isso que eu falo. Isso, assim, de prioridade. Não pode substituir. O The Chosen é um complemento. Ele pode te ajudar a esclarecer, mas se a gente não conhecer a palavra, a gente é enganado pelo The Chosen. Porque o enredo, ali é uma obra artística muito bem feita, muito boa, muito bem produzida, mas ele traz um enredo de coisas que a Bíblia fala que não tem na Bíblia. E às vezes ele traz, porque ele precisa de um enredo para contar uma história. Então, às vezes, ele precisa acrescentar certas coisas, mas que não estão registradas na Bíblia. E você não pode se guiar pelo The Chosen. Então, assim, o The Chosen não pode substituir a sua leitura diária. O The Chosen não pode substituir o seu tempo de devoção. Muito bom você assistir o The Chosen. Vai te acrescentar muitas coisas. Vai te ajudar, mas não pode substituir. Então, assim, eu chego em casa às 8 horas da noite, eu tenho minha casa para arrumar, eu tenho uma janta para fazer, eu tenho meu filho para ver, o dever de escola, eu tenho muita coisa, só me sobrou meia horinha do meu dia. É o The Chosen ou o meu devocional? O que você vai escolher? É a intimidade, entendeu? né? Assim, eu estou colocando assim, esse exemplo, aí entra na prioridade que você falou. O que vai ser prioridade para mim? Eu só tenho essa meia hora. É a minha ofertinha da viúva, de duas moedinhas. Senhor, eu só tenho essas 2 moedinhas, eu só tenho essa meia hora. Senhor, eu estou tão cansada, eu trabalho, eu preciso acordar cedo amanhã, eu só tenho esse tempo. O que vai ser prioridade para você? Você não pode substituir, ter alguma coisa que vá se colocar no lugar daquilo que é a intimidade com o Senhor. Então, assim, você precisa buscar o Senhor, a intimidade com o Senhor, buscar a face do Senhor, a oração, a leitura da palavra, é o que vai te trazer fortalecimento para o dia mau. É aquilo que vai te preparar, te equipar com a armadura de Deus para o dia mau, que vai chegar, né? O dia mau vai chegar. Mas a gente precisa estar cingindo os nossos lombos, estar preparados, capacete da salvação, o escudo da fé. É isso que é a nossa prioridade. O que você vai colocar no lugar? Só que a gente está trocando, substituindo aquilo que é intimidade com o Senhor. Não estou dizendo que a gente não tem tempo, mas a gente está assim, substituindo, colocando no lugar de Deus. É o que você colocou. O que é prioridade para mim? Então, assim, é ótimo a gente fazer tantas coisas. O que eu falo aqui, por exemplo, é de trabalho, de conquistas, e a gente tem isso, a gente sonha com tantas coisas. Nesses dias nós falamos aqui sobre a gente se preparar, a gente precisa investir, né? Nós falamos sobre isso, não precisa fazer um curso,
tem que fazer um curso, precisa se equipar, precisa se preparar, ótimo, mas assim, isso não pode tomar o lugar, a gente dá desculpa, Deus, eu não fiz, eu não tive tempo para orar, porque eu precisei fazer isso. Enquanto que, quer ver um outro exemplo? Às vezes a gente tem a nossa casa, a nossa família, as coisas que a gente faz, e a gente não tem tempo para nada, mas a gente pensa assim, nossa, mas eu estou precisando fazer um curso lá para o meu trabalho, para mim subir de posto lá, para mim ter uma posição melhor, eu preciso fazer esse curso. A gente arranja tempo dentro da nossa agenda, a gente se vira, a gente acorda mais cedo, porque você precisa fazer aquele curso. E isso é certo, é ótimo, mas aí quando chega nas coisas de Deus, a gente dá desculpa. A gente fala que a gente não teve tempo. Entendeu? Enquanto que para tantas outras coisas na nossa agenda, no nosso dia a dia, a gente vai encaixando Deus, a gente vai encaixando as coisas, né? E a gente, às vezes, vai até tirando as coisas de Deus para encaixar mais coisas que a gente precisa. Não estou dizendo que essas coisas não sejam certas, eu estou dizendo assim, para a gente não dar desculpas para Deus de que a gente não teve tempo. É aí que reside essa prioridade. Qual é a sua prioridade? Por exemplo, agora eu imagino, né, um jovem, eu vejo aqui minha filha. Não, agora é a minha fase de fazer faculdade, eu preciso estudar, tenho que ter tempo para estudar, ótimo. Mas, assim, e com Deus? Será que a gente não pode fazer isso também com Deus? Por que todas as vezes a gente sempre pode substituir Deus, sempre pode substituir as coisas de Deus, a leitura da palavra, a busca por Deus, por coisas da nossa vida, e a gente nunca pode substituir as coisas do mundo pelas coisas de Deus. Então, assim, isso que você colocou foi muito importante, Pri, sobre prioridade, sabe? Nós não vamos ser perfeitos. Não é esse tipo de perfeição que o Senhor busca. O Senhor, ele fala assim que ele se agrada mais de um coração rendido do que sacrifícios. Então, assim, não é a perfeição, mas é um coração rendido, totalmente entregue nas mãos dele, e que é capaz de colocar ele em primeiro lugar em todas as coisas. Porque no dia final ele vai vir buscar uma igreja que conheça a sua face, que conheça o seu coração, mais do que conheça livros, né, e muita coisa. O Senhor vai buscar aqueles que confiam totalmente nele, que não confiam no seu próprio conhecimento. Não adianta eu aqui eu gosto muito de ler, não adianta eu ter muito conhecimento se eu não confiar que o Senhor é quem vai fazer todas as coisas por mim. Amém, meninas? Amém. Tem dias assim que a nossa palavra ela precisa assim chamar mais a nossa atenção. Às vezes o Senhor vem com palavras de consolo, mas tem dias que o Senhor também tem que nos puxar um pouquinho, né? Nos puxar um pouquinho para a responsabilidade, nos puxar um pouquinho para aquilo que Ele tem. Aquilo que eu vejo o Senhor anunciando para os seus discípulos, para nós aqui na palavra, sobre a grande tribulação, sobre os dias do fim, é o quê? Para que nós estejamos preparados, para que a gente não seja pego de surpresa, para que a gente não fique desesperado, como aqueles que não têm esperança. Nós precisamos saber que o Senhor já tem nos alertado sobre todas essas coisas. E, assim, Ele é o nosso guia até a morte, é o nosso guia até o final. Como a Pri colocou aqui, né? A gente não confia em nós, não confia na nossa justiça, nós confiamos na justiça do Cordeiro, que se Deus se entregou por nós. Porque se for na nossa justiça, a gente está lascado. Né? Se for por nós, a gente está lascado, gente. Mas, assim, aquilo que é nosso nível de maturidade, aquilo que o Senhor já tem nos chamado para fazer, que a gente possa fazer, sabe? E com amor, com todo prazer diante do Senhor. Que a gente não leia a Bíblia por obrigação, que a gente não venha orar por obrigação, mas por prazer. Quanto mais a gente vai conhecendo o Senhor, mais a gente vai tendo prazer de estar na presença dEle, de conhecê-lo. Amém, meninas? Amém. Amém. Desculpe a gente ter sido longo, né? Obrigada, Pri, assim, sempre contribui tanto com a gente, né? Com o que você coloca aqui. E vamos orar? Muitas vezes eu falo para mim mesmo, porque eu sei que Deus tem falado, sabe? E eu tenho, ontem mesmo, eu confesso que ontem eu não tomei a Santa Ceia. Aí depois o Ravi me perguntou assim, por que você não tomou a Santa Ceia? Porque eu tinha falado com Deus no culto, e no momento do culto eu estava falando com Deus, que eu precisava corrigir muita coisa que Ele já estava me chamando a atenção, e eu não estava dando atenção.
eu não estava dando prioridade. E aí ele falou assim: então você não vai tomar mais Santa Ceia? Eu falei: não, eu vou tomar, porque se eu quiser tomar Santa Ceia, eu vou ter que me consertar. Eu vou ter que começar a prestar atenção nas coisas que eu estou fazendo, né? Então, assim, é isso, gente. Nem sempre a gente vai ser fiel, bonito, perfeito, aquele cristão que levanta 3 horas da manhã para orar. Não levanto, não, gente. Eu confesso que eu não levanto, mas se eu tiver acordado, eu oro, eu falo com Deus da minha cama. Não levanto da minha cama, não. Mas é isso, sabe? E uma vez eu até falei com o Felipe. O Felipe falou assim: ah, mas eu não consigo levantar e fazer o devocional. Eu falei assim: pega a Bíblia. Eu falei para ele: um rapaz me ensinou isso. Tu pega a Bíblia, coloca debaixo da tua cama. E pega o celular e coloca junto com a Bíblia. Aí a gente sempre bota aqueles 5 minutinhos pra gente ficar na cama. Aí tu vai ser obrigado a levantar, abaixar, ajoelhar para pegar o celular debaixo da cama e a Bíblia vai estar junto. Aí, em vez de você apertar os 5 minutinhos para dormir, tu aproveita que tá ajoelhado e com a Bíblia na mão e ora, né? E ora, Eu vi isso, simplesmente. falando, adorei isso. Eu vi, uma vez, aí um amigo meu que me mandou isso, que eu falava que eu não estava conseguindo, né? Aí falou assim: ah, então vou te mandar um vídeo aqui. E ele me mandou esse vídeo. Ele falou assim: aí tu faz assim, que tu vai aprender a orar. Que eu quero ver tu apertar os 5 minutos do celular. Então É assim. É isso que a gente fala, ó, não tem desculpa, não tem desculpa. E Deus dá sim. Eu vi esse rapaz falando, já é uma estratégia aí, tá vendo? Não tem Aí desculpa, não. eu falei isso com o Felipe, ele falou: ah, mas eu durmo debaixo do meu irmão, em cima do meu irmão. Eu falei: bota o celular em cima do teu irmão, então, ué. Vai ser pior ainda, porque o Ravi se mexe muito, então ele vai perder o celular no meio do Ravi. Ai, é muito bom, gente. Então, é assim, é Vamos- uma busca diária, gente. Eu sei que de vez em quando a gente acaba falando muito, mas é uma busca diária que a gente tem que fazer assim. E a gente não tem que Uma chegar no luta, né? final do É uma dia. luta. É uma luta com a gente mesmo. A gente precisa É, vencer a gente mesmo. É uma luta. e a gente não tem que chegar no final do dia e falar assim: ah, eu pequei, eu errei, vou desistir porque agora já era. Não, vai lá, ajoelha, pede perdão a Deus, ou não consegue ajoelhar para orar, porque eu não conseguia antes. Na sua cama mesmo, fala com Deus naquele momento ali, né? Eu fala com Deus, pede perdão pelo pecado e bola para frente. Dia seguinte, tenta de novo. Eu ouvi um pastor falando esses dias assim que Deus não trata com o pecado como uma máquina de lavar, que joga tudo lá e fala assim: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, em nome de Jesus, amém. Não, Deus quer que você lave a mão. Você Você tem que ir peça um por por peça: um. Senhor, é isso aqui, ó. É essa peça aqui, eu pequei nisso aqui, nisso aqui. Uma por uma, né? E não ali no atacado, mas assim, um por um, sabe? Eu Diante do Senhor. aprendi E isso assim, também. sinceramente, com arrependimento, com o coração sincero, né, gente? Amém, meninas. Vamos Amém. orar. Vamos orar. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti por esse dia mais uma vez, Senhor, e por nossas vidas estarem diante do Senhor. Quem somos nós, Senhor? A Tua palavra diz que se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos condenados com o mundo, Senhor. Deus, mas às vezes a gente julga tanto o outro, Senhor. Quem somos nós aqui? Tudo que nós dissemos aqui, Senhor, não foi para trazer peso sobre o coração de nenhuma irmã, Senhor, e não, ó Deus, impor, ó Deus, um fardo pesado, Senhor, sobre o coração de outras pessoas, quando a gente não quer, nem com um dedinho a gente quer mover, né? Senhor, mas nós queremos diante de Ti, Senhor, expor o nosso coração e pedir ao Teu Espírito Santo, nos ajude a sermos firmes, Senhor, e a sermos constantes, Senhor, a não desistirmos, Senhor. Nos ajude, Senhor, aquilo que é o básico da nossa vida, que o Senhor já nos ensinou, que buscar a Tua palavra, Senhor, buscar a Ti, Senhor, aquilo que o Senhor nos ensinou, Senhor, sobre, ó Deus, mortificar a nossa carne, Senhor, ó Deus, que nós possamos fazer, Senhor, e nós estejamos preparados, que nós, Senhor, naquele dia final, Senhor, estejamos com a nossa vida diante do Senhor, não porque nós fomos perfeitos, mas, Senhor, porque confiamos na Tua justiça, Senhor, ó Deus, e porque, ó Deus, aquilo que coube a nós, Senhor, nós fomos vencendo cada dia.
Senhor, como a tua filha falou aqui, Senhor, é uma luta diária, Senhor, e nós queremos nos vencer diariamente e crescer, Senhor, não ficar voltando atrás, Senhor, não ficar, ó Deus, subindo 2 degraus e descendo 5, mas nós queremos, em nome de Jesus, Senhor, subir os degraus na tua presença, Senhor, Deus, ir subindo de nível até o ponto do Senhor, ó Deus, nos achar preparados, nos achar maduros, Senhor, no dia final e poder recolher a nossa vida. Senhor, nós queremos, Senhor, preparar, ó Deus, estar preparados e sermos parte dessa grande colheita que o Senhor vai fazer. Nós queremos, Senhor, sermos achados como aquele trigo, Senhor, ó Deus, precioso na tua presença e não como joio, Senhor, que vai ser descartado. Senhor, em nome de Jesus, purifica o nosso coração, ajuda-nos, dá-nos entendimento, Senhor, e não nos deixe ser enganados com o mundo, Senhor, ficarmos desesperados, Senhor, não nos deixe, ó Deus, sermos achados como aqueles que são idólatras, Senhor, que sempre colocam algo, ó Deus, na frente do Senhor, mas que a gente saiba dar prioridade àquilo que é teu, não dar desculpas, Senhor. Ó Deus, vai chegar o grande dia, Senhor, em que nós não poderemos dar desculpas diante de ti. Ó Deus, o grande dia em que o Senhor vai vir, Senhor, sobre a nossa vida, e o Senhor vai nos dizer, servo bom e fiel, Senhor. Deus, é isso que nós queremos ouvir, Senhor, e nós queremos estar diante do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos desprender, nos desembaraçar dessa vida, não sermos cristãos que ficam, Senhor, embaraçados com o egoísmo, Senhor. Ó Deus, embaraçados, Senhor, com a maledicência, embaraçados, Senhor, ó Deus, com a maldade, com malícia no nosso coração, com olhos impuros, Senhor. Deus, mas nos purifica, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos nessa manhã. Purifica cada mulher que está aqui, Senhor, e nos levante para estarmos, Senhor, naquele dia, Senhor, de pé diante da tua presença, Senhor. Muito obrigada. Abençoa amanhã, abençoa o dia de cada uma aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Amém. Obrigada, meninas, por tudo. Amanhã a gente está junto de novo, que o Senhor renove, né, a sua palavra, as suas forças sobre nós e renove as nossas forças. Amém, meninas? Amém, meninas. Amém, meninas. Bom dia, tá, para vocês. Bom dia, Amém. meninas. Bom dia. Tchau, meninas. Tchau. Beijo. Amém. Tchau. Tchau, meninas. Oi, dona Mirtes.